Territórios Culturais em edição especial aqui diretamente de Brasília. Gente, e assim, novamente, tá? Como eu falei anteriormente, eu gosto de contar histórias, eu gosto de encontrar pessoas. Eu tô aqui com o Orlan, que é lá de Parintins, no Amazonas, e o Renato, que é de onde, Renato? De Lábrea, Amazonas. Lábrea, Amazonas. E o Renato, vamos começar contigo. Você estava falando que você demorou algumas horas para poder chegar até aqui. Fala um pouco para nós primeiro sobre o deslocamento, como foi sair da sua casa para chegar até Brasília, que a gente sabe que demorou aí um. Tá bom, Douglas. Boa tarde, boa tarde. Então, acho que o primeiro ponto a ser tocado nesse momento é a gente falar da questão do fator amazônico, né? Eu moro em Lábrea, no Amazonas, né? A gente sabe o quanto que a região amazônica ela é grande, possui dimensões gigantescas, né? E para mim poder sair de Lábrea, para poder chegar aqui, eu tive que passar, por exemplo, né? Pego a BR-230, que é a Transamazônica, depois entro na 319 para poder chegar até Manaus, né? De Manaus pego o avião para poder chegar até aqui. Nesse percurso de Lábrea até Manaus, foram 28 horas de estrada no barro, né? Com chuvas, com ônibus atolado, com carretas atoladas, e aí a gente para poder prestar auxílio a quem se encontra nas estradas. Então, quando a gente fala do fator amazônico, é nesse sentido. São essas dificuldades, esses desafios que a gente enfrenta para poder chegar nesse evento maravilhoso que está acontecendo aqui. Dialogar, encontrar pessoas como você, encontrar meu parceiro Orlão, os nossos outros companheiros também, os outros agentes dos outros estados também, para poder compartilhar dessas experiências que a gente sabe o quanto é importante para nós que estamos desenvolvendo esses trabalhos, né, como agente territorial de cultura nos territórios, lá na base, lá na ponta do Amazonas. E o Orlan é nosso colega aqui também, tá fazendo aí a parte da comunicação, tá fazendo parte da comunicação. Chegou no dia 14 aqui, né, Orlan? Ou chegou antes? 14, chegamos no dia 14, mas na mesmo desafio, na perspectiva. Ligando Parintins para Manaus para Parintins são 364 quilômetros, porém em linha reta. A gente não tem estrada para Parintins. Parintins é uma ilha no Baixo Amazonas, só se vai por rio ou por avião. Ou seja, o rio ele não vai em linha reta, ele serpenteia. E aí esses 364 quilômetros viram de Parintins até Manaus 26 horas de barco. E, então a gente tem que ir para Manaus, de Manaus a gente pega o avião para chegar aqui. Então também é desafiador, mas por mais que seja desafiador, é um território incrível, que é conhecido mundialmente, nacionalmente pelo maior festival folclórico a céu aberto do mundo, que é o Festival de Parintins, o duelo dos bumbais garantido e caprichoso. Mas a gente reforça que o Amazonas ele não pode sofrer um processo de bumbarização, né? Não pode ser tudo é boi. O boi é o nosso carro-chefe, é a nossa cereja do bolo, mas existe uma diversidade dentro, não só da Amazônia legal, mas também no estado da Amazônia. Nós temos ciranda, quadrilha, hip-hop, danças indígenas, temos o carimbó, influência do Pará lá dentro, nós temos ciranda, nós temos os movimentos afro-brasileiros, o coco, tem muita coisa nesse território incrível que é o Amazonas. Temos as pastorinhas, a capoeira, enfim. Mas estar aqui é uma forma de nos colocar no setor cultural, não só isolados, mas de maneira nacional. E o fundamental, reconhecer a diversidade e as potências dos outros estados, porque aqui não existe região melhor que a outra. O que existe é reconhecer a potência de cada região e poder estar aqui é fundamental. E quantas histórias incríveis tem aqui e a gente poder reconhecer o Brasil, porque o Brasil não se conhece. Então o Brasil precisa conhecer o Brasil de fato e as pessoas precisam conhecer o território do norte, que não é a Amazônia. A Amazônia é um bioma. O Amazonas e os territórios que compõem a Amazônia Legal têm a sua diversidade, que não são somente o bioma da floresta, né? Então é muito complexo, então a gente está aqui para reforçar esse diálogo e é maravilhoso. E que venha o segundo encontro nacional dos comitês de cultura. O segundo encontro. Meninos, assim, pra gente encontrar essa gurizada que nem a gente fala. Como é que fala no Amazonas? Tem algum. Curumim e Cunhatã. Caboquinho. Caboquinho? Mano. Olha só, são muitas linguagens aí pra falar. Então, pra gente aí com esses meninos, né? Com toda essa diversidade que nós temos entrevistado. Eu quero saber de ti, Renato.
como que projetos como este, como que encontros como esse dos comitês de cultura, através aí dos programas, né, de incentivo à cultura que o governo tem lançado, que o governo tem retomado, porque a gente sabe que por muito tempo o Ministério da Cultura aí sofreu grandes ataques, como que isso tem reverberado positivamente no teu território? Então, ótima pergunta, Douglas, de verdade. Desde o início de quando nós entramos para ser agente territorial de cultura, em outubro do ano passado, nós já sabíamos de que nós passaríamos por esse processo de formação e teríamos que desenvolver ações culturais dentro dos nossos territórios, né? Esse encontro ele é especial e essencial nesse sentido, porque a gente já vem de uma carga de experiências das ações que nós vemos desenvolvendo lá na base, né, nas aldeias, dentro das comunidades ribeirinhas, né, dentro das periferias dos núcleos urbanos de Lábrea também, e dos outros territórios, dos outros municípios também. E é isso, essa experiência, além dessa troca de experiências e de vivências com outros agentes territoriais de cultura de outros estados, nós temos também essas formações pelas quais nós passamos e a gente vem e passa por esse processo e a gente leva também para os nossos territórios um conhecimento mais qualificado sobre esse novo processo, né, de construção de políticas públicas culturais para o Brasil. Vocês não sabem o quanto a base da cultura brasileira, os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem a cultura dentro dos territórios, ficam felizes quando a gente, que carrega, de uma certa forma, o nome do MINC, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, chega dentro desses territórios para poder aplicar uma formação, desenvolver uma ação formativa, porque nós sabemos muito bem a amplitude que tem o Brasil e do quanto existe cultura dentro desses territórios, né? Mas, ao mesmo tempo, também nós reconhecemos as dificuldades que nós enfrentamos lá. Dificuldades no sentido de entender o que é essa política pública, entender como que funcionam esses editais que estão sendo lançados e de como que eles acabam se tornando de difícil leitura para essas pessoas, porque é algo novo, né? Que nem você mesmo colocou, nós passamos por um processo difícil de 4 anos, onde o nosso ministério foi praticamente excluído, varrido, né? Voltamos com esse novo governo, está sendo maravilhoso, um programa maravilhoso sendo desenvolvido e está sendo uma construção coletiva, né? Eu acho que a ideia principal é essa, fazer com que a base participe também dessa construção dessa nova política pública que está sendo, né, apresentada para o Brasil, está sendo desenvolvida. E é fantástico, cara, olha, ver o brilho nos olhos dessas pessoas que estão lá na base e perceber que eles estão conseguindo escrever os seus projetos, submeter aos editais que estão sendo lançados e ter as suas aprovações. Isso é maravilhoso, é gratificante para mim como agente territorial de cultura, fortalece ainda mais a nossa cultura e fortalece ainda mais o nosso programa e as nossas ações nos nossos territórios. Você vê que a gurizada fala muito bem sobre os seus projetos. Na gurizada, é o que mesmo? Por mim. Os manos e os caboclos. Caboquinho, no caso, as cunhantãs são as meninas, os curumins são os meninos. Isso, então assim, Orlan, me fala um pouquinho sobre Parintins, né? Como você disse, a gente não pode também pensar que tudo é o boi. Então, nos explica um pouquinho para quem está nos assistindo, como que funciona essa estrutura em Parintins, no seu território, enquanto o festival não está acontecendo, quais outras manifestações culturais você pode destacar para nós aí e qual a sua, né, qual a sua área de atuação lá? Bem, eu atuo em Parintins com o patrimônio cultural e o circo. Então, dentro dessa dinâmica, a gente reconhece que o Festival Folclórico de Parintins, as pessoas vão e acham que tudo é boi bumbá, porque aquilo é o festival que traz como figuras principais a figura dos bois. Só que dentro do festival, ele é um grande festival de artes integradas, porque tem hora que os bois vão aparecer e vai ter as características do boi bumbá, que é a dança do boi específica. Mas dentro do boi nós temos a dança, nós temos os malabaristas, os contorcionistas, o teatro, as esculturas, as artes visuais, as artes plásticas, a capoeira, as matrizes africanas, ou seja, tá tudo dentro do festival. Então a gente não... Quem vê assim, nossa, o boi é lindo. Não é o boi, é o festival de artes integradas onde o boi está também. Então, passando o festival, a gente entende que existem os movimentos bem religiosos também, a Festa da Santa, que também já envolve dança, teatro, culinária, que é a cultura alimentar. A gente tem
influência também no carimbó. A gente vai ter movimentos de capoeira, religiões de matriz africana que fazem um papel fundamental dentro dos terreiros. Nós temos o período do carnaval, que lá é o Carnaília, e no último dia do Carnaília nós temos o Carnaboi, que são trios elétricos, e cada trio elétrico é de um boi, são 8 horas de festa. É o maior carnaval do interior do norte. Então, existem muitas maneiras de identificar, mas a gente não pode negar. O boi bumbá ele está na raiz. A pessoa tu já nasce brincando de boi. E você é escolhido. Você não escolhe o boi. Eu gosto de azul, eu vou ser caprichoso. Você não vai ser nada. Quem vai lhe escolher é o boi. Ou é o garantido ou é o caprichoso. Mas Parintins não se explica, Parintins se vive. Então, vão conhecer o Festival de Parintins, que é sempre no último final de semana do mês de junho. E aí, o Orlan estava falando um pouquinho antes de nós começarmos, né, a nossa entrevista. Para vocês que já viram o Festival de Parintins, né, muitos de nós, né, do Brasil todo, assim como eu, desde criança, eu comentei com ele, eu adorava assistir desde criança o festival. E você já fez parte de um dos que... Ele já foi, é quesito que fala, né? Item. Você já foi item do boi. Gente, então assim, nós estamos falando com alguém que faz parte da história deste país, enquanto item... de um dos maiores festivais culturais do mundo. Fala pra nós como é que foi isso, como que tu chegou a ser o item do boi? Cara, foi assim, uma loucura, porque eu fui assistir pela primeira vez, viver uma temporada inteira, fui no Boi Bumbá Caprichoso, vivenciei, principalmente na retomada da pandemia, né, que teve 2 anos sem festival por conta da pandemia, ele volta em 2022, fui viver a temporada de Caprichoso, fui viver a temporada do Garantido, e aí quando eu chego lá, um boi ele escolhe. E aí eu sou escolhido naquele momento. E durante a temporada eu recebo convite. Eu não sabia as coreografias exatas, que lá as músicas, elas não se chamam música de boi, se chama toada. Toada é o nome. E aí eu vivi aquela toada da maneira que eu gostava de dançar. Ele, olha, tu tem um perfil, quer ser Pai Francisco do boi? Mas ao mesmo tempo eu já era do movimento negro. Então, Pai Francisco é uma figura negra do Boi Bumbá, que são 3. É o Gazumbá, Mãe Catirina e o Pai Francisco. A lenda do Boi Bumbá nasce com o desejo de Catirina. Catirina tem o desejo de comer a língua do boi mais bonito da fazenda. E aí ela manda o Pai Francisco matar. O Pai Francisco, não vou fazer do dono, a gente vai fazer ela. Se você não matar, vai ser 1 ano sem furunfar nós dois e o nosso filho vai nascer com cara de boi. Não faça isso. Ele vai, mata o boi e foge. O amo do boi, que é o dono da fazenda, fica louco, manda ir atrás do Pai Francisco, pega o Pai Francisco tem que dar um jeito, vai atrás do pajé ressuscita o boi, e aí nasce a brincadeira do boi. Então, eu tive a honra de ser esse personagem, Pai Francisco, mas trazendo toda essa questão do movimento negro, que é a valorização dos personagens do alto do boi. Ao longo da história, Pai Francisco e Mãe Catirina sempre usaram pintura, o chamado blackface, que é a pintura de uma tinta preta no seu corpo todo, para representar personagens negros. E em 2022, no ano que eu entro, eu sou o primeiro Pai Francisco negro a não usar a tintura blackface no Boi Garantido, que o Caprichoso já tinha feito 1 ano antes. Então a gente minimamente vai evoluindo. Aí em 2023 a gente faz uma primeira vez na história coreografia em Libras. Quero toda a vida viva, nosso canto é vital, é vermelho, é Brasil, é Parintins, é o festival. E aí também foi um momento histórico. E hoje a gente tem essa missão de trabalhar com o patrimônio, de levar a força do boi, mas que ele puxe as outras manifestações, não se isole naquele lugar. Ele tem que usar esse compromisso de ser patrimônio cultural nacional para puxar outras manifestações com ele. Então é muito incrível. Não esperava viver isso, mas isso abriu minha mente para poder atuar, inclusive politicamente, porque a cultura é a maior trincheira de luta que nós temos hoje no nosso país. Meninos, lá em Charqueadas, eu moro em Charqueadas, que é uma cidade com 45 mil habitantes, na região carbonífera do Rio Grande do Sul, tá? E lá, neste programa que nós temos na Rádio Carbonews, eu sempre encerro o programa com a seguinte pergunta: o que você gostaria de dizer que ainda você não disse? E hoje, assim como com a Dona Maria, eu vou ter a honra de perguntar para o Renato, lá do Amazonas. Renato,
O que você gostaria de dizer que ainda não disse? Esta câmera e este momento é seu. Bom, são muitas coisas, né? Tem muitas coisas que a gente às vezes deixa de falar por conta daquilo que é o momento que você está vivendo, como um momento como esse. Mas eu diria que assim, a cultura, ela é transformadora, né? A cultura por si só ela é transformadora. Quem se envolve com cultura, quem brinca com cultura, né? Quem participa de uma dança de quadrilha, quem participa de uma dança de boi, né? Quem participa, que nem, por exemplo, existe lá, lá em Lábrea, a tradicional gincana do trabalhador, né? Professor Pedro Pires, que tem mais de 50 anos, né? Que reúne várias equipes em torno desse grande evento que vai ao longo de todo o dia, né? Tem, por exemplo, também a Festa do Sol, que é considerado o maior evento da cidade de Lábrea. Mas dizer assim, cara, que cultura, além para o ato transformador, é aquilo que nos permite olhar para dentro de nós mesmos, né, e pensar assim, vale a pena investir, vale a pena viver a cultura por ser esse ato de transformação. Transformação social, transformação climática, transformação de si mesma também. Então, vamos acreditar na cultura, né? Acho que vale a pena falar isso sempre e toda a vida. Acreditar na cultura pelo seu potencial transformador e por tudo aquilo que traz de benefício para nós, para a sociedade e para todo esse núcleo social que é o nosso Brasilzão. Tá bom? Acho que eu finalizo assim. Orlan, lá de Parintins. O que você gostaria de dizer que ainda não nos disse? Este momento é seu. Se quiser segurar o microfone, é todo seu. Aliviar o ombro do rapaz aqui, né? É muito calor, como vocês podem ver. A gente do Sul não está acostumado. Assim, as estatísticas trazem que a região norte é a região mais pobre do Brasil. E que o Amazonas é um dos estados mais pobres do Brasil. Mas eu falo assim, a gente pobre de quê? A gente tá falando de que tipo de pobre? De que tipo de pobreza? Então é uma desigualdade social, né? Mas quando a gente está tratando especificamente de cultura, é um dos territórios mais ricos do planeta Terra. Então o recado que eu deixo é: vão ao território da região norte, vão ao Amazonas, e não só nas grandes mídias que são vendidas, como o próprio Parintins. Parintins é incrível, vão viver Parintins. Mas vão ao lado, vão em Barreirinha, vão em Maués, vão em Boa Vista do Ramos, vão em Lábrea, vão em Manaus, vão em Tefé, vão em São Gabriel da Cachoeira, que é a terra que fica lá em cima, lá na cabeça do cachorro, com a região com o maior número de povos indígenas, de etnias do Brasil. São 23 povos lá em Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. Ou seja, mais de 23 povos, mais de 6 línguas nativas não faladas. Ou seja, eu estou falando só do Amazonas, ou seja, a gente não conhece o Brasil. Antes da gente querer ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, ir para a Ásia, ir para América Central, enfim, que é digna a gente conhecer o mundo, mas vamos conhecer o nosso Brasil, valorizar o que é da casa, porque sempre a grama do vizinho é mais verde, mas não é não. A gente está falando da Amazônia, do Brasil, mais verde é aqui. Então, gente, esse foi o Territórios Culturais em uma edição especial diretamente aqui de Brasília, do Encontro Nacional dos Comitês de Cultura. Na semana que vem, então, nós voltamos, ou não, como eu sempre digo. E dessa vez não, vocês sabem que o programa só retorna em fevereiro, lá nos estúdios da Carbo News. Meninos, muito obrigado. Espero que a gente consiga se encontrar em outros movimentos culturais como este, e que sim, isso é necessário. Nós estamos aqui, muitas pessoas pensam que nós não estamos aqui prestando um trabalho, nós não estamos mostrando o nosso trabalho, nós não estamos aqui debatendo sim o futuro da cultura do nosso país. E com certeza de uma extrema importância esses encontros, esses debates, essas falas de vocês. Bom, este foi o Territórios Culturais, Douglas Castro.